Reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itacarambi. Bom dia, senhores vereadores, público aqui presentes e aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook. Sejam bem-vindos. Sob a proteção de Deus, cumprimento e agradeço a presença de todos e convido para juntos orar o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Não deixei tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O secretário da mesa, João Campos Filhos, está em viagem, problema de saúde da família. Então, eu fiz a convite ao vereador, líder do governo, Bruno Tiago Farias Fernandes, para secretariar a mesa no dia de hoje. Então, peço a palavra para o secretário fazer a ordem do dia. Presente. Bruno Tiago, presente. Cristiano Pereira Costa. Presente. Dimas Brasileiro de Alquimim. Presente. Elci Nascimento Sá. Presente. João Campos Filho. Juvenal de Seixas Ferro. Presente. Reinaldo Pereira da Silva. Rebeca Nascimento Sá. Presente. Valdomiro Soares Benício. Presente. Huerta Augusto Pereira de Souza. Presente. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a reunião e convido os nobres vereadores para assinar a relação de presença. Ouviremos, a partir desse momento, o expediente do dia. Projeto 17/2023, para a segunda e última votação, onde, a pedido do líder da oposição, para algumas correções no projeto, o anexo 1 do projeto foi retirado o cargo de superintendente do IPREME e foi anexado ao projeto originado do IPREME. Então, se encontra de acordo às argumentações dos vereadores na reunião passada e está apto para a segunda e última votação, senhor presidente. Em votação, o projeto de lei 17/2023. Um projeto de lei que veio do Poder Executivo, que autoriza a concessão de reajuste dos vencimentos dos subsídios dos agentes políticos municipais de Itacarambi e das outras providências. Como vota o vereador Alberto Lopes dos Santos? Vota a favor, senhor presidente. Bruno Tiago Farias Fernandes. A favor, senhor presidente. Cristiano Pereira Costa, como o senhor vota? A favor, senhor presidente. Dimas Brasileiro de Alquimim, como o senhor A vota? favor, senhor presidente. Elci Nascimento Sá. A favor, senhor presidente. João Campos Filho não está presente. Reinaldo Pereira da Silva não está presente. Rebeca Nascimento Sá, como a senhora vota? A favor, senhor presidente. Valdomiro Soares Benício. Senhor presidente, depois de ter ocorrido várias discussões e chegado a um consenso esse que poderia ter entrado muito antes, quando eu falei para o senhor, retira para nós conversar. O senhor virou as costas e pronto. Então, vou votar a favor porque atendeu pelo menos uma vez, né, senhor presidente? Como vota o vereador L. Augusto Pereira de Souza? Voto a favor, senhor presidente. Gente, eu falei aqui ontem que a democracia, o regime democrático no mundo, é a melhor coisa que existe para todos nós, né, Rebeca? E ontem a democracia prevaleceu nesse projeto, onde o senhor não estava de acordo, e o Sérgio, que é o representante do Poder Executivo, né, concordou com o senhor. O governo nível é isso, é democracia. Senhor presidente, Isso é que é bom, vereador. não precisava do Sérgio concordar, porque o senhor tinha autonomia antes mesmo de Sérgio estar aqui. Mas esse projeto aqui É porque o senhor não acredita no que a gente fala. o poder, Só isso. O projeto veio da chefe do Poder Executivo. Eles têm um corpo decente lá de contador, eles têm as pessoas que sabem como é que um projeto é encaminhado para casa, e eu entendi naquele momento que eles também são seres humanos e podem errar. Todo mundo é passivo de erro, senhor presidente. Todos nós, eu também. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes nesta casa e
Como o projeto passou por todos os trâmites legais, como presidente da casa, estarei enviando a prefeita Nívia Maria de Oliveira para a sanção ou veto de acordo com o tempo regimental. Projeto aprovado em primeira e segunda votação. Dando seguimento, o secretário da mesa, Também Tiago Farias para Fernandes. segunda e última votação, que é o projeto de lei complementar 21/2023, que altera a lei 1352/2005 e a lei 1363/2005, para dispor sobre a nomenclatura de cargos e padrão remuneratório do âmbito do Instituto Previdência, Assistente Social, de Itacarambi e Prêmio, onde a tabela salarial do quadro pessoal comissionado, que é o CC4 Superintendente, que é o subsídio mensal dos secretários municipais do município de Itacarambi, e o CC2 Gerente Previdenciário, no valor de R$ 2.399,77. De acordo com a discussão na Câmara ontem, Sérgio também já encaminhou aqui o impacto financeiro, onde o valor do superintendente, de acordo... Você queria explicar, Sérgio? Aí seria melhor, porque Sérgio teve um entendimento lá com o pessoal do Instituto, ficaria melhor para o entendimento dos vereadores. Com a palavra, o assessor administrativo Miguel Sérgio. Então, bom dia a todos. Então, queria, em nome da mesa de diretora, do presidente juvenal, cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, cumprimentar toda a população de Itacarambi através das redes sociais dessa Câmara e falar um pouco em relação a esse projeto. Né? Então, conforme a acordo ontem, deliberação dessa casa, fizemos as alterações, né, por orientação do vereador, né, Bedego, e no qual nós identificamos que existia, de fato, uma incompatibilidade em relação à questão do impacto financeiro e em relação a duas matérias de uma mesma intenção em dois projetos diferentes. E o que acontece? Quando nós mandamos o projeto de lei do Executivo em relação ao reajuste secretários e prêmio, né, os prêmios do IPREME, para isso, veio um projeto de lei que foi, né, todo elaborado pela assessoria do Instituto de Previdência. Então, nós não houve essa análise do projeto no Executivo, assinamos e encaminhamos. Então, se a gente, de fato, pegar que um fala do reajuste do superintendente e o outro está falando que o subsídio vai ser idêntico, então nós estávamos com duas matérias falando de um único assunto, então, de fato, tinha que fazer as alterações necessárias e é muito tranquilo para nós. Eu acho que isso é de uma grandeza muito, né, muito importante, porque quando qualquer um, seja oposição, seja situação, identificar situações adversas que podem ser corrigidas, então é importante a gente fazer a correção. Então, tirado o encaminhamento ontem, então eu reelaborei o impacto financeiro, né? Não posso assinar o impacto financeiro do IPREME, porque eu não sou funcionário do IPREME, nem tenho um vínculo, mas então encaminhei a contadora de lá, que é a Vanessa Barbosa, então Alessandra, então ela assinou o impacto, expliquei para ela como se dá o impacto do Instituto de Previdência, porque todo o impacto de previdência da Prefeitura de Itacarambi, ele tem como referência os 54% de gasto com o pessoal. Em relação ao Instituto de Previdência, o impacto está em relação aos 2% de despesa administrativa. Então, que os 2% não pode ser superado. Então, feito isso, o que eu fiz, então? No projeto de lei, nós alteramos, então, a tabela salarial do quadro pessoal, porque nós só falávamos do superintendente, então nós trouxemos o gerente previdenciário para essa tabela, né? Reorganizamos também a questão do artigo, em função do que a gente tinha já identificado. E então fomos para o impacto financeiro, que vai ser distribuído aí. Em relação ao primeiro, nós mantemos o texto, mas o que altera? E aí eu vou explicar. O subsídio do superintendente estava 5.291,07. Identifiquei aqui. Fomos lá verificar o que aconteceu. Houve por parte do setor de recursos humanos do IPREME a aplicação erroneamente daquela correção. Então, de fato, o superintendente estava recebendo a menor porque quem faz essas correções, reajuste na folha, não é o profissional da prefeitura, é o profissional lá do Instituto de Previdência. Entendo que o superintendente poderia ter verificado isso, não verificou, então durante todo esse período veio, né, recebendo a menor, mas por erro técnico lá mesmo dentro do Instituto de Previdência, né? Então, por isso, está 5.291,07, então o subsídio proposto é 7.300,
o resultado é R$ 2.008,93, por isso que, de fato, dá a conotação que está maior que o do secretário, e o impacto R$ 2.008,93 por mês. Um gerente previdenciário, o subsídio hoje de um gerente previdenciário, anteriormente era R$ 2.273,47, passa para R$ 2.399,77, um aumento de R$ 126,30. Somando os dois, tanto o impacto do superintendente como do gerente, né, passa a ser R$ 2.135,23 no mês, com os encargos sociais de 22%, passa a ser R$ 2.604,98 no mês, em 12 meses, né, incluindo o 13º e um terço de férias, seria R$ 34.724,38 por ano, né, em 12 meses. Feito isso, eu trabalhei uma tabela do impacto real dentro do ano de 2023. Então, para vocês terem ideia, os 2% referente à folha dos servidores efetivos, né? Então, ano 2021 seria R$ 20.780.457,52. Os 2% em 2021 representava R$ 415.609,15. Teve uma despesa de R$ 348.553,47, um saldo de R$ 67 mil naquele ano. Em relação a 2022, R$ 22.654.051,88, isso é depois da folha encerrada no ano, né? 2%, R$ 453.081,04. Valor da despesa R$ 395.412,53, um saldo anual de R$ 57.668,51 dentro da despesa administrativa dos 2%. Para o ano de 2023, nós estamos trabalhando com a previsão, porque a folha não está encerrada, então nós damos aquilo que é previsão, né? Mas ela pode ser alterada porque teve reajuste, 13º, uma série de situações. Tem um plano de cargo que já está aplicando esse ano, né? Que é um aumento de R$ 88.090 por mês. Então a previsão de R$ 20.446.265,33, não é 2%, eu coloquei no impacto aqui, mas houve uma alteração na lei, então onde está 2%, depois vocês podem entender que é 3%, tá? Até 3%, né? Ou até 3%. Então, até 3%, a previsão de R$ 613.387,96. Valor gasto até maio, gente, R$ 166.073,77. Uma média mês dos 2% de R$ 33.214,74, porque há um valor maior, porque teve que estar pagando aquele parcelamento do PASEP, do PIS-PASEP, que teve um período que o IPREM não vinha pagando, e isso, de fato, agora passou a ser incluído na despesa administrativa. Então, está uma média de R$ 33.214,75. A previsão anual, R$ 398.577,05. Se a gente subtrair pelos R$ 613.348,96, que é a previsão, né, de despesa anual, isso, aí vamos, só para você entender, então nós teríamos um saldo de R$ 214.810,98,91. A despesa de agosto até dezembro, né, porque eu tinha feito o anual que ia dar 34 mil, né, o impacto desse projeto. Como seria só de agosto até dezembro, porque a lei não está retroagindo a julho, então seria agosto a dezembro, então o impacto dos dois profissionais seria R$ 13.024,90, subtraídos R$ 214.810,91 para o ano, né? Então ficaria um saldo de R$ 201.786,01. Seria o saldo ficaria dentro dos 3%. Mas se a gente pegar como referência, vamos pegar como referência 2022. 2022, 2%, né, já redondo, dentro do que foi já a despesa com o pessoal naquela época, dos servidores efetivos, teria um saldo de R$ 453.081,04. A previsão nossa de despesa, desconsiderando esse reajuste, é R$ 398.577,05. Se a gente acrescentar os 13 mil, então nós estamos falando que
a previsão vai ser em torno de 411 mil e alguma coisa. Então, 411 mil, se a gente considerar 2022, ainda ficaria um saldo em torno de 42 mil reais no ano. Se a gente for desconsiderar os 3%. Né? Então, estaria enquadrado dentro da planilha dos 2%. Esse ano, embora autorizado 3%, mas continuaria abaixo dos 2% em relação ao que estaria autorizado. Né? Então, ele atenderia os parâmetros estabelecidos para a questão do impacto financeiro. Então, retiramos a superintendente do reajuste, né, dos secretários, e aí já estabelecemos com esse novo impacto e as alterações na lei, conforme acordada ontem, conforme orientação do vereador Bedego, buscando atender os parâmetros que tem que ser feito, que é a forma correta. Eu entendo que a gente tem que, de fato, olhar todos os detalhes. Ficamos felizes que tem Bedego aqui, que é vereador, que é contador igual eu, e também teve essa visão de olhar algumas questões de forma que o processo seja o mais transparente e tranquilo possível. Eu acho que todos nós crescemos com isso, e é importante aquilo que a gente fala, né? Nem todo mundo é munido de todos os acertos. Aquilo que for matéria, que vem de qualquer, e eu falo, gente, de qualquer projeto de lei, que entender que gera dúvida, nós temos muita tranquilidade em fazer as alterações, porque a gente tem que ter essa harmonia e entender que não tem que ser nada aqui nessa casa tem que ser enviado de goela abaixo de qualquer vereador. Eu acho que o processo democrático é esse mesmo, e o processo de conhecimento é esse mesmo, e os 11 vereadores que foram eleitos foi para isso. Foi para fazer as correções onde tiver que haver correção. Né? E o processo natural é esse, a gente se sente muito tranquilo, né? E muita tranquilidade em fazer a alteração necessária para que vocês votem no projeto o mais redondo possível, porque aquilo que é inconstitucional vocês sabem, né? E essa casa já aconteceu isso. No momento em que todos os vereadores, inclusive, porque havia acordo, né, votou em um projeto, e a gente falava da inconstitucionalidade, e depois acabou, de fato, a justiça determinar a inconstitucionalidade. Se esse projeto é inconstitucional, naturalmente, e é o processo natural que entra com a inconstitucionalidade, havendo a inconstitucionalidade, o município tem que rever. Então, para evitar questões futuras, é melhor a gente organizar e resolver aqui mesmo dentro da casa, e eu vejo que todos os 11 vereadores, junto com o executivo, tem muita tranquilidade em relação a essas alterações que foram observadas e que de fato são necessárias. Então, essa é a minha fala em relação ao projeto, senhor presidente, mesa diretora e demais vereadores e vereadora presente. Obrigado aí, Miguel Sérgio. Peraí, Alberto. Senhor presidente, Uma palavra, vereador Bedego. só causa estranheza ainda é o fato de ter colocado um cargo, né, antes, e agora apareceu os dois aí com impacto em tudo, né? E assim queria que votasse. Causa estranheza é isso. Como é que tem assessor, tem contador, sendo pago só para isso, inclusive a própria superintendente que vai ser beneficiada com o projeto, recebendo a menor sem detectar lá. Imagina o que pode estar acontecendo nas outras contas, hein? Imagina. Vereador, eu só vou discordar do senhor da questão das outras contas. Eu acho que esse elemento não é nem minimamente suficiente para querer desconfiar do processo que acontece lá. Né? É tanto que eu vou fazer questão de mandar para a próxima reunião da Câmara qual foi a receita que estava no IPREME em janeiro de 2017, inclusive qual a dívida que tinha lá e qual é o resultado hoje. Né? Em relação ao projeto, aqui eu falei que foi feito pela assessoria do IPREME. Me debrucei no projeto aqui. De fato, identifiquei que eu não posso fazer uma tabela identificando apenas um servidor ou um cargo, tendo em vista que a lei fala de 2. Então, de fato, foi necessária a correção e plausível o senhor ter identificado. Em relação à superintendente, no meu ponto de vista, displicência dela mesma não verificar quanto ela estava recebendo e quanto o município já estava pagando. Mas foi uma displicência boa, né? Porque, na verdade, se ela deixou de receber, ficou para os cofres públicos lá do Instituto de Previdência, porque não está previsto pagamento retroativo para ela. Então, na verdade, acabou sendo uma contribuição dela para o próprio Instituto de Previdência. Indiretamente foi. Né? Agora, se fosse para mais, naturalmente, a intervenção nossa seria no sentido de devolver cada centavo recebido a maior. Né? Mas eu acho que não é elemento para a gente estender desconfiança sobre o trabalho que está sendo feito lá. Não foi Inclusive, desconfiança, então, não. mas você falou, imagina apenas, as outras. Foi apenas um comentário, não foi de desconfiança, não.
Mas se o senhor entendeu assim, que seja uma desconfiança da minha parte, não dos outros, da minha. Pena que essa desconfiança só deu em relação a esse período, porque o senhor esteve em outros períodos, o senhor já foi funcionário desse município. Mas, enfim, não vamos levar adiante, porque eu acho que o importante é Sérgio. votar o projeto de lei e as coisas que estão Fui acontecendo. funcionário durante 4 meses, nunca tive acesso lá não, Sérgio. Poderia ter, ué, seria uma carta de Não, confiança, tinha não. ligação direta. Pega lá a função que eu desempenhava e pega a função de hoje do superintendente. Porque naquela época eu não tinha acesso a Vamos isso, pôr para não. votar. Não tinha acesso, mas tinha relação. O senhor sabe como é que funciona isso, né? O senhor também tinha, Exato. nós nos conhecemos no palanque do homem. Exato, mas não fiz parte daquele governo, nunca assumi nenhum cargo, nenhuma assessoria, não fiz. Eu entendi que tinha que haver mudança mesmo, era necessário. Vamos votar. Vamos lá votar o assunto. Vamos votar o projeto. Em votação, projeto de lei complementar 21, que altera a lei número 1352 de 2005 e 1363 de 2005, para dispor sobre a nomenclatura de cargo e padrão remuneratório no âmbito do Instituto de Previdência e Assistência Social de Itacarambi, IPREME. Vou colocar em votação. Como vota o vereador Alberto Lopes dos Santos? Voto a favor, senhor Como presidente. vota o vereador Bruno Thiago Paredes Fernandes? Senhor presidente, só vou fazer uma explanação antes de proferir meu voto, mas o que se passava nessa casa, pelo menos que a gente acompanhava, mesmo tempo antes de ser vereador, que toda a vida, Dimas brasileira, essa questão do IPREM virava uma politicagem que só Jesus na causa. Mas a prefeita Nívia, junto com a sua equipe, junto com a superintendente da Cília, mostra que é capaz de fazer uma boa gestão do Instituto Previdência. A partir do momento que a prefeita não deve R$1 para o Instituto, ela mostra, sim, as obrigações que ela fez, que, infelizmente, os outros gestores não tiveram o mesmo comprometimento, e falo para vocês, servidores que estão assistindo. Vocês podem ficar preocupados em relação de todos os repasses diante dessa gestão, da gestão da prefeita doutora Nívia. Coisa que outros prefeitos não tiveram comprometimento e não tiveram a mesma sensatez em relação ao Instituto Previdência, que vai garantir a aposentadoria dos servidores. Sabemos, sim, que precisa ser feito concurso público para estar resguardando a vida daquele instituto, mas a gente sabe, sim, que desde 91 teve um déficit absurdo da falta de administração, da falta de gestão daquele Instituto de Previdência. Então, eu parabenizo, sim, a prefeita doutora Nívia, junto com a sua equipe, parabenizo, sim, a superintendente da Cília, pela gestão que vem sendo feita ali, e isso quem está falando são os números do Instituto, da decorrência do que foi pego e do que é hoje o Instituto de Previdência. Então, a gente sabe, sim, Sérgio, da responsabilidade que o governo da doutora Nívia tem em pagar tudo em dias e, principalmente, garantindo a sustentabilidade daquele instituto. Meu voto é a favor. Como vota o vereador Dimas Brasileiro de Alckmin? Não, desculpa, o vereador Cristiano Pereira Costa. Desculpa, vereador. Contra, senhor presidente. Como vota o vereador Dimas Brasileiro de Alckmin? Voto a favor, senhor presidente, e parabenizo a prefeita por ela ter um compromisso de responsabilidade com o servidor público, lá com o IPREME, de ver hoje, dentro dos seus 2 mandatos consecutivos, os débitos quitados, porque eu tenho falado que quando entrei nessa casa, só encontrei, Rebeca, bola de neves sobre as contas, os débitos daquele IPREME. E que vejo hoje os projetos tramitando da forma legal. É um compromisso que eu bato na tecla sempre, que a administração tem, de atender pelo melhor aos servidores públicos de Itacarambi. E que eles não têm e não possam reclamar. Porque, graças a Deus, Alberto, tem dado tudo certo. Eu parabenizo a administração, parabenizo a você, Sérgio, pela sua habilidade de conduzir do melhor para atendê-los a regularizar a situação daquele prêmio. Parabenizo a Dacília
pelo seu trabalho dia a dia, a sua responsabilidade, o seu compromisso de fazer pelo melhor. E por isso eu voto a favor, senhor presidente. Obrigado, vereador Dimas Brasileiro. Como vota o vereador Elci Nascimento Sá? A favor, senhor presidente. Vota o vereador Reinaldo da Presente, João Campos também. Rebeca Nascimento Sá, como a senhora vota? A favor, senhor presidente. Valdomiro Soares Benício, como o senhor vota? Contra, senhor presidente. Como vota o vereador Wellington Augusto Pereira de Souza? Vota, senhor presidente. O projeto foi aprovado. Certo. O projeto foi aprovado por 3 votos contrários e 5 a favor. São 5, né? Certo. 5 a favor, 3 contrários. Então o projeto foi aprovado. E eu só queria falar assim, igual o Boguinha falou, desde 91, que o nosso Instituto de Previdência ele estava bagunçado. Muitos parcelamentos. Como é que um prefeito parcela um recurso que um funcionário paga, que é o patronal, que o funcionário todo mês é arrecadado, tirar do dinheiro dele. E o prefeito deixa de repassar. Nós tivemos problema de 2009 a 2012 e problemas seríssimos de 2013 a 2016. Onde os prefeitos, em vez de repassar o recurso do funcionário efetivo patronal, que é dele, o que ele fazia, Dimas Brasileiro? Não repassava, o que acontecia? Virava uma bola de neve e nós mandando ofício, requerimento ao prefeito para ele mostrar as contas e não mostrar. Por quê? Porque estava tudo errado. O que acontecia? Quando a coisa apertava demais, o que ele fazia? Mandava o projeto para cá, onde eu sou, infelizmente, eu votei a favor para não deixar o município inadimplente. Porque se... Ó, para você ver o que o prefeito fazia, os prefeitos irresponsáveis. Também tem o dinheiro do Banco Santos, que sumiu. Esse prêmio aí está vivendo graças a Deus. Infelizmente, assim, eu tenho que falar isso. A única pessoa que realmente não deixou o prêmio quebrar foi a prefeita Nívia Maria de Oliveira, juntamente com a equipe envolvida ali. Porque se não fosse a prefeita agora tivesse colocado todos os recursos de direito daquele prêmio lá, ele hoje não estaria com pouco recurso e os dias contados. Então, é muita irresponsabilidade de um gestor deixar de repassar recurso patronal que é do funcionário naquele prêmio lá, que é o futuro do prêmio e do funcionário tá nisso aí. Teve muito parcelamento, reparcelamento, dinheiro do Banco Santos sumiu e, graças a Deus, agora o nível está mostrando para os próximos gestores, com a eleição ano que vem, vai vir, o próximo gestor segue o exemplo da prefeita Nívia, que esse Instituto de Previdência vai longe. Inclusive, Sérgio, eu falei aqui, teve um debate aqui que eu falei assim, porque o INSS ele só aceita os funcionários que estão contribuindo agora. Se vocês quiserem, por exemplo, repassar para esses funcionários que estão contribuindo agora, o IPREM aceita, o INSS aceita. Porém, é o seguinte, mas como é que vai ficar só com aquele dinheirinho que está lá para os próximos? Porque cada um que aposenta é 3 para poder suprir o rombo, né, da pessoa que aposentou. Então, deveria, Sérgio, fazer um cálculo bem feito, desse recurso que tem no IPREM, e que vai chegar ainda, que está faltando umas coisinhas, para ver se daria, quanto é que faltaria para poder passar esse prêmio realmente para o INSS. Não, estou falando assim, fazendo o cálculo de quantos milhões tem lá. Vamos fazer o cálculo de uma pessoa que vai ver até 80 anos, por exemplo. Ele vai chegar no mínimo, vamos pôr aí 80. Que nesses 80 anos dele, quanto que ele ia gastar e quanto que tem lá de todos que estão hoje já aposentados. Dos que vão aposentar, não tem como. Agora, dos aposentados, junto com os que vão aposentar, se fizesse esse cálculo para ver. É isso que eu ia pedir você, esse cálculo. Se tem, estou só assim. O problema hoje, presidente, é o déficit atuarial. Mais de 70 milhões. Impossível. Não tem dinheiro. Não tem. Senhor presidente, o que eu imagino em cima disso aí é gerar uma infração que nós não sabemos, que só Deus pertence daqui, de hoje para frente, vereador Buguinha. Gera uma infração violenta no país, como já tivemos infração de 1000% ao ano, nós já tivemos no país, e esse dinheiro ser desvalorizado, aí é que você vai ver bola de neve desses servidores na porta do executivo, querendo seus direitos, já adquirido, trabalhado, aposentado.
Isso é que é a minha preocupação, Sérgio. Então é o seguinte, o projeto... não, estou falando assim, o projeto do Instituto, ele foi aprovado, né? 5 a favor, 3 contrário, aprovado. Como presidente da Casa, estarei dando ciência à chefe do Poder Executivo, a prefeita Nívia Maria de Oliveira, para a sanção ao veto de acordo do tempo regimental. Projeto aprovado. Projeto de lei número 25/2023, 26 de julho de 2023. Também, para a primeira votação, autoriza a doação de bens do patrimônio público do município de Itacarambi e das outras providências. Esse é o GOL, que foi emenda impositiva vereadora Rebeca e o João Campos. Nós vamos para a primeira votação. Projeto de lei 25, autoriza a doação de bens do patrimônio público do município de Itacarambi e das outras providências. Como vota o vereador Alberto Fábio dos Santos? Eu voto a favor, senhor presidente, e parabenizo a vereadora Rebeca, o vereador João Campos, o vereador Ilci. É isso aí, vereadores. Vocês são da comunidade, tem que preocupar mesmo com a comunidade. Parabéns. Obrigado, vereador. Bruno Tiago Farias Fernandes, como o senhor vota? Voto a favor, parabenizo a vereadora Rebeca, Ilci, João Campos, pela iniciativa, que isso é de grande importância, principalmente na área da saúde. É um cargo que vai estar disponível ali para a comunidade, onde os vereadores, com essa parceria, conseguiram, através das suas emendas impositivas. Voto a favor, senhor presidente, e peço dispensa de interstício legal para que esse carro possa chegar mais rápido lá, né, vereadora Rebeca? Cristiano Pereira Costa, como o senhor vota? Por favor. Dimas Brasileiro de Oliveira. Dimas Brasileiro de Alquimim, como o senhor vota? Estou olhando nele aqui. Senhor presidente, eu voto a favor. Parabenizo a vereadora Rebeca, né, representante daquela comunidade do Fabião. Parabenizo o nosso amigo vereador Ilci, que representa também aquela comunidade do Fabião. Parabenizo o vereador Joãozinho, também que representa aquela comunidade, de ter feito esse belíssimo trabalho, né, em prol daquela comunidade, um belíssimo projeto tramitado, né, e destinado para aquela comunidade o que mais precisa, Rebeca: transporte. Então, parabenizo vocês pela iniciativa. Meu voto é a favor, senhor presidente. Elci Nascimento Sá, como o senhor vota? A favor, senhor presidente. João Campos Filho não está presente, Reinaldo Pereira da Silva também não. Rebeca Nascimento Sá, como a senhora vota? Senhor presidente, meu voto é a favor. E, assim, só querendo lembrar que eu quero agradecer aqui o Arley Santiago, mesmo que a emenda impositiva nossa, mas esse carro, né, Buga, veio através, né, do deputado estadual Arley Santiago. Fica aqui o nosso agradecimento. E a nossa comunidade, né, só tem a ganhar, né, juntamos nós três e unimos as emendas impositivas nossas, né, e vamos estar colocando o carro, né, lá para a nossa comunidade, que é de grande importância, né, para aquelas famílias lá da nossa comunidade. Com voto, o vereador Bedego, Valdomiro Soares Benício. Senhor presidente, parabenizar os nobres colegas pela conquista. Dizer que, engraçado, né? Até 2017, se fosse por emenda impositiva de vereadores, isso não seria possível, né? Que foi quando então o presidente Emerson, doutor Emerson, colocou na emenda, a emenda lei orgânica no regimento, nós aprovamos, de lá para cá nós temos o poder de estar destinando, né, um percentual, ainda que pouco, para a comunidade a qual cada um representa. Dizer também que é uma marca que cada um está deixando, não deixa de ser um legado, né? Porque até então não tinha o poder. Então, senhor presidente, só mesmo para parabenizar e eu voto a favor. Obrigado, vereador. O Wellington Augusto Pereira de Souza, como o senhor vota? Presidente. Há acordo no pedido do líder do governo, Bruno Tiago Farias, para que haja a segunda votação, a dispensa, que haja dispensa? Há acordo entre todos? Presidente, eu concordo. Projeto aprovado, primeira votação, segunda votação. Irá a sanção da prefeita Nívia Maria de Oliveira. Projeto aprovado.
A sanção ao veto de acordo com o tempo regimental. Com a palavra o vereador Elci Nascimento de Sá, lá do Fabião. Eu não entendi por que a emenda positiva é nossa e envolve o deputado pelo meio. Isso aí, vereador, foi uma emenda que em 2021 nós conseguimos esse recurso para comprar 2 veículos. Em vez de Nívia comprar o carro, ela cedeu o carro que já estava pronto à entrega para compensar a questão do valor da emenda suas. Tá, mas deixa eu explicar, Aí então, o Miguel Sérgio, até acompanhando o que você já ia perguntar. O que nós fizemos? Para Fabião, tinha a emenda impositiva 63 para comprar um veículo. E a prefeitura tinha um recurso disponível, né, que poderia precisar de uma complementação para comprar uma ambulância grande, porque nós temos um problema sério aqui em Itacarambi, que aquelas ambulâncias tudo pequena, às vezes dependendo do paciente, a perna ia empurrando a porta no fundo. O que nós fizemos? É só uma inversão de recursos que a gente faz. O que nós fizemos? Como o valor do recurso da emenda SUS era compatível com o valor do carro, então nós pegamos o recurso, né, que era da emenda impositiva, complementamos a aquisição de uma ambulância grande que chegou aí, que nós devemos apresentar no passado esse domingo o próximo, e pegamos o carro, que que ia ficar aqui, e fizemos a transferência para vocês. De forma que o mesmo valor é incompatível, é compatível praticamente o mesmo valor. A diferença só foi a inversão. Mas é só para entender que, por mais que o veículo, né, veio através de uma emenda, está no Fabião, é mérito da emenda impositiva suas. Nós temos só uma troca de recursos. O que seria, como a gente já tinha um carro, em vez de pegar o recurso da emenda e comprar o carro, nós pegamos o dinheiro da emenda, só complementando a contrapartida de uma ambulância e compramos uma ambulância grande para o município. Mas o veículo está no Fabião em função da emenda impositiva dos 3 vereadores, Elci, Rebeca e Joãozinho. Tá? A parte, presidente. Palavra o vereador Wellington Augusto. Senhor presidente, eu lembro que nós colocamos o dinheiro também das emendas nossas para comprar ambulância grande. Eu lembro que o Bertão colocou, Juvenal, Buguinha, eu, coloquemos que na época foi 195 mil. E o deles lá era 90 e pouco para uma ambulância pequena. Diz que o dinheiro não dava para comprar ambulância grande, entendeu? Agora ele está falando que vai entregar uma ambulância, que o recurso é da prefeitura. O recurso é dos vereadores, né, não? O recurso é do vereador, das emendas positivas da gente. Essa ambulância que está aí, ela não é ainda, entendeu? Vamos entender, só para vocês compreenderem, né? Ela não atingiu a sua totalidade. Parte desse recurso, né? Parte desse recurso está vinculado a esse veículo que fez a substituição e outra parte do recurso está vinculada ao recurso do município. O que eu vou verificar? Porque nós tínhamos recurso na saúde, mas não tinha recurso suficiente. O que eu vou verificar? Se foi utilizado já parte do recurso das emendas impositivas ou se nós vamos estar adquirindo, além dessa, mais uma ambulância envolvendo o recurso de todos vocês. Tá? Mas essa ambulância é específica, parte do recurso dela essa inversão desse veículo. Eu não sei informar aqui. Não, ela essa é quase em 300 mil, 300 alguma coisa. O custo dela, o valor dela é bem mais alto, entendeu? É só esse detalhe que eu vou verificar. Mas o que eu quero afirmar para vocês, que fez só essa substituição de valores, porque usar o recurso porque o recurso lá das 3 emendas não era suficiente para comprar uma ambulância, porque os carros inflacionou demais. Então fez um acordo com os 3 vereadores, né? Comprou o veículo e fez a doação para a associação. O recurso que era deles complementou a aquisição daquela ambulância grande. Tá? Mas tem, de fato, ainda mais uma emenda impositiva, que é conjunta para a aquisição de mais uma ambulância grande. É a meta nossa adquirir mais uma. Tá? Só para vocês entenderem. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador... pode falar, o vereador Buguinha, com a palavra. Só um convite que no dia 26 de agosto nós vamos estar fazendo a entrega do veículo, com desse que foi do Arley, lá no Riachão, e também a questão da usina solar, que foi emenda impositiva minha, com complemento que a prefeita Nívia colocou lá no Riachão, para atender 2 poços artesianos. E agradecer, Sérgio, viu, Sérgio, que esse recurso foi em 2021 e foi um vai, mas graças a Deus, através da competência de Sérgio, a gente conseguiu resolver de fato. Com a palavra, o vereador Bedego. Senhor presidente,
Sérgio explicou. Eu achei que os vereadores já estavam a par, porque eu também não estava, não. E pior ficou. Porque agora eu não entendi como é que vai ser feita a prestação de contas, Sérgio, desse veículo. Porque lá vai estar um carro. Porque o que vocês colocaram foi para um carro pequeno. Foi? Exato. Exato. Então, entre os três. Sim. E o outro que nós colocamos foi para ambulância grande. Então, Aí você falou que não sabe se foi usado ou se não foi usado. Eu Mas que já usou para complementar o dinheiro da ambulância. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: a outra parte do recurso, entenda, a outra parte do recurso eu vou só identificar se. Porque a primeira parte, 90 e alguma coisa, foi dos 3 vereadores. Eu vou só confirmar se a outra parte do recurso ela foi proveniente já do uso das emendas impositivas que vocês indicaram, ou se foi proveniente do recurso de convênio lá da Secretaria Municipal de Saúde. Só essa coisa eu vou confirmar. Se porventura não tiver sido isso, o que eu vou comunicar aqui? Olha, vou dar um exemplo. A ambulância foi 300 mil, 90 mil foi proveniente desse acordo, 200 mil foi proveniente dos vereadores aqui. Tem um saldo de X que pode ser usado para qualquer outra aquisição. É só isso que eu vou verificar. Se porventura parte do recurso tiver sido recurso de fato próprio da saúde, com a contrapartida dessa emenda impositiva em função do acordo, eu estou dizendo que nós teríamos ainda, além disso, mais um saldo de emenda impositiva para adquirir mais uma segunda ambulância. mas Entendeu? é justamente isso que eu estou falando, porque se o dinheiro não estava dando, teve que usar o deles para comprar a ambulância, agora já está tendo saldo para comprar outra. Se está falando da mesma ambulância. Você não está compreendendo, vereador. O que eu estou dizendo é o seguinte, que nós temos, que dentro da Secretaria de Saúde, é isso que eu vou identificar, nós estávamos com recurso para adquirir ambulância. Para adquirir ambulância pequena. Só que esse dinheiro não era suficiente para nós poder até comprar uma ambulância pequena, mas a gente ia viver os mesmos problemas que a gente está vivendo aí. Então, para comprar uma ambulância maior, nós usamos o recurso que poderia comprar uma ambulância pequena e somamos essa contrapartida da emenda e compramos uma ambulância maior. Entendeu? É isso que eu estou dizendo para vocês. Porque eu já sei que a gente tinha recurso para comprar uma ambulância menor. Eu só vou identificar se foi utilizado ou não alguma parte de recurso. Porque, por exemplo, se não usou ainda essa da ambulância menor, que é um recurso que é do município, que não envolve emenda, eu já sei que provavelmente utilizou o recurso já usando das emendas impositivas suas. Caso contrário, se utilizou o recurso que nós tínhamos de saldo para comprar uma ambulância menor que não é de emenda impositiva, somado ao valor que os vereadores entraram, eu já sei que vai continuar ainda um saldo de emenda impositiva para adquirir mais uma ambulância. Então é só essa tramitação que eu vou verificar, né, para passar as informações para os senhores. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Elci. Eu só quero entender uma coisa. Essa combinação com a Arley e a prefeita foi entre vocês. Isso, né? Entre que já tinha o dinheiro, ela tinha doado o carro, só transferiu. Então, eu falo assim, talvez, o que eu estou com medo de mais chegar é pro Fabião, que ele teve envolvido no meio dessa emenda nossa. Sim, só para você entender, gente. O veículo do Fabião não vai chegar como mérito de Arlen Santiago. Ele é mérito dos 3 vereadores. Por isso que eu estou pontuando aqui, né? Eu estou pontuando aqui. O veículo do Fabião não é mérito de Arlen. É mérito da emenda sua dos 3 vereadores. Por isso que até hoje nós nunca sequer citamos. Porque nós entendemos e internamente a gente sabendo. Vou dar um exemplo para você ter ideia. Quando esse convênio que é de 2020, 2021, para você ter ideia, quando ele foi aprovado, o recurso era 50 mil. Nós adquirimos 3 veículos, né? 3 veículos. Então, quando a emenda foi aprovada na época, era 50 mil. Que até um caso teve até um caso parecido do NASA, que até perdeu o recurso porque veio também 50 mil. Quando foi comprar os veículos, um veículo popular subiu para 85 mil. Então, de todo jeito, a prefeitura teve que entrar com contrapartida nesses 3 veículos, né? Que é esse que nós adquirimos, que esse veículo ia vir para a área administrativa do município, né? Não seria destinação. Adquirimos esse que foi lá para o Riachão e tem mais um, que eu acho que é um da saúde. Então, na verdade, aliás, são 4 veículos. São 2 da saúde e esses 2 da emenda, né? Inclusive, um desses veículos que foi para a saúde foi de emenda, inclusive, de Zé Reis. Veio apenas 50 mil, nós tivemos que completar
para 4 veículos. Eu sei que juntando a complementação lá está dando em torno, salvo engano, de R$ 140 mil nos 4 veículos. Né? Então, eu só estou dizendo o seguinte, o veículo, a princípio, ele não estava destinado, nós fizemos essa inversão. Então, eu posso afirmar, né, embora tenha essa questão do convênio, que o veículo do Fabião, ele é mérito dos 3 vereadores, não é mérito do deputado Arlen Santiago. Tá? Sérgio, na hora que eu falei aqui em relação ao agradecimento ao deputado, é porque assim, é um deputado que está aí, que está atuando, entendeu? Mas que, assim, fica bem claro que a emenda impositiva minha, de Elci e de Joãozinho. Eu só falei por esse atuante e tudo, o veículo veio através dele, entendeu? Mas a emenda impositiva, isso é mérito nosso. Rebeca, estou entendendo assim. Como o veículo já estava pronto para entrega, facilitou para vocês, entrega esse carro e o outro dinheiro usou para que ia comprar o carro seus, outro sim. Eu entendi. Foi um acordo seus. Então, tá tudo bem. Gente, porque assim, só para você entender, senão a gente ia ter que comprar 2 carros. Eu comprar esse do convênio, pegar o dinheiro seus e comprar mais um. Entendeu? Então, nossa comunidade só tem a agradecer. Viu? Não havendo mais algum vereador que fazer uso da palavra? Presidente, só tirar uma dúvida aqui com o Sérgio. Sérgio, então, quando você verificar lá, caso esse valor da ambulância tenha sido com emenda dos vereadores, então o mérito é dos vereadores, correto? Vamos lá, só para você entender. Então, se porventura tiver uma parte dos vereadores, o que eu vou dizer? Parte dela é mérito de Arlen, né, entende? Porque houve a troca, e a outra parte é a complementação dos vereadores, ficando um saldo ainda em torno de R$ 90 mil. Eu vou Sérgio, só identificar isso. para resolver aqui, no dia que vocês forem entregar a ambulância, chama os vereadores todos da emenda, tira uma foto, faz a matéria e está resolvido. Perfeito. Todo mundo. Juro. Todo mundo junto. Acaba o problema. Mais algum vereador? Não havendo mais nada a tratar, encerro. Declaro encerrada esta reunião extraordinária, convidando a todos para a próxima reunião, assim Deus permitindo. Tenha todos uma boa tarde.